Uma das preocupações dos professores, principalmente os de língua portuguesa, é como desenvolver nos alunos o gosto pela leitura. Eu não gosto de dizer o hábito da leitura, porque hábito me remete a uma coisa que a gente faz de forma mecânica. O hábito de escovar os dentes, o hábito de pentear os cabelos, o hábito de arrumar a cama. Eu prefiro o gosto, porque o gosto é um hábito que dá prazer, sobre o qual a gente reflete e o qual a gente procura, porque nos preenche. Pois bem, o Elias José escreveu este livro, A Poesia Pede Passagem, da editora Paulus, que ele intitulou Um Guia para Levar a Poesia às Escolas. Diz assim na aba do livro, na orelha: este livro é literário sem ser literário e é didático sem ser didático. Não se trata de tese acadêmica, mas tem momentos de análise textual sem os aprofundamentos ilegíveis da maioria dos textos do gênero. Algumas vezes é um depoimento do autor, Elias José, sobre o seu fazer literário ao reafirmar possibilidades poéticas. Nasceu de material criado ou utilizado, caso dos poemas do autor ou alheios, em oficinas de leitura e produção de texto ministradas pelo professor mineiro, professor e escritor. Há técnicas capazes de levar o leitor a se interessar pela poesia alheia e depois tentar produzir poemas por prazer, sem maiores intenções literárias. Evidentemente, para chegar a produzir um poema, mesmo que sem maiores intenções literárias, temos que passar primeiro pela leitura. E o livro abre com o capítulo A Poesia da Realidade, onde nós lemos: se eu disser que vivemos rodeados de poesia, você concordará comigo? De poesia que vem nos livros, não estamos tão cercados assim. Só que estou falando da poesia da realidade que nos cerca. No segundo capítulo, chamado A Poesia Arte, ele diz o seguinte: há poesia em todas as obras de arte. Arte sem poesia não existe. Existem coisas apontadas como arte, mas que são pura enganação. Não sensibilizam, não mexem com o nosso interior, não fazem rir nem chorar. Poesia feita com palavras é outra possibilidade artística. É literatura, arte da palavra. Com versos e estrofes ou com palavras dispostas de modo criativo, podemos montar um poema. A poesia está nas palavras bem usadas, na musicalidade conseguida, no que o autor nos diz e como diz. Depois ele passa para o terceiro capítulo, Poesia e Poema, e ele diz assim: se a poesia está mais na força, na beleza, na música e no apelo das palavras, o poema é mais a forma de dispor as palavras em versos, estrofes ou mais livremente. Há autores que montam seu texto em prosa, isto é, em linhas corridas, não fazendo poemas. Mas você vai ler e descobre que no texto há mais sugestão e emoção do que ideias lógicas. Há musicalidade e palavras com muitos sentidos, permitindo variadas leituras. A isso chamamos de prosa poética. Depois nós temos o capítulo A Palavra Poética e lemos assim: como poeta,
tento mostrar que as palavras têm cor. O amor é azul, a solidão é cinza. As palavras têm também gosto, som, cheiro, forma. Paz é uma palavra azul, doce. Tem o perfume da rosa, o som de valsa e é macia como um veludo. Desperta ternura, carinho, vontade de que tivesse forma para a gente abraçar a paz. Guerra é uma palavra vermelha escura, amarga, cheia de ruídos chatos, cheira a poluição e espinha o corpo e a mente. Desperta sentimentos negativos, revoltas, dores, raivas, vinganças, destruições e morte. Depois ele parte para um capítulo chamado Dicionário Poético, onde ele diz assim: em poesia, as palavras tomam um sentido mais amplo, atingindo muitos significados. Tanto o poeta como o bom leitor de poesia tem de sentir toda a carga de emotividade e de sentido que as palavras trazem. Um poema não se monta com linguagem rotineira, clara, sem sugestão. Ele se monta por meio de imagens poéticas, isto é, de palavras ou expressões que permitem mais de uma leitura com sentido figurado. No capítulo 6, Poesia, um jogo da fantasia, ele abre o capítulo com a seguinte frase: acho que a poesia é um jogo de linguagem, um jogo cheio de fantasia. Capítulo 7, A Poesia no Seu Nome, ele começa assim: se você me falar seu nome, poderia achar outros nomes dentro dele, só com as letras que ele traz. Com estas palavras e outras de ligação, posso escrever um poema, engraçado como a cara de espanto que você está fazendo. Depois, capítulo 8, a poesia nos nomes de ruas, bichos e doces. Você já percebeu que é tudo problema de subjetividade, fantasia e abstração? A poesia não se casa com objetividade, com as coisas concretas. No capítulo Estrelas e Outros Seres Poéticos, ele diz assim: se você disser ou escrever estrela, poderá pensar em uma luz intensa e bonita no céu, sorrindo, ou pensar em uma estrela no céu de sua boca, enchendo seu sorriso de luz. Nem pensar em querer tudo certinho e chato. Poesia pode morar no mar, no céu, na ilha ou dentro só de você. Se você quiser criar uma estrela azul com cheiro e gosto de bombom, com sons de passarinhos cantando, tudo bem, a estrela é sua. Ninguém tem nada com isto. Ninguém pode mudar a sua poesia, a não ser para brincar de poesia também. Na verdade, o livro tem mais outros capítulos, né? Mas, na verdade, quando ele está falando sobre poesia, sobre a significação das palavras, sobre poema, ele está também ensinando a ler. Por isso é também um livro sobre leitura. É gostoso de ler, dá muitas ideias para os professores trabalharem e conseguirem despertar nos seus alunos o gosto pela poesia. Então, a sugestão: A Poesia Pede Passagem, um guia para levar a poesia às escolas, de Elias José, editora Paulus. Se você gostou da sugestão, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe. Boa leitura!